A política me escolheu. Eu acho que eu sempre tive dentro de mim um senso de justiça, um senso de querer as coisas feitas da maneira correta, da maneira que elas têm que ser. A injustiça me revolta, a injustiça me tira do sério. Eu preciso ir corrigir. Eu acho que a política me escolheu. A política me fez caminhar para isso. Eu optei por deputado federal, apesar de precisar de uma quantidade maior de votos, porque as minhas pautas do coração são de cunho federal. Eu acredito que eu preciso investir em ciência, em tecnologia, em inovação, e isso precisa ser feito a partir de mecanismos que só estão presentes no governo federal. Um outro ponto que muito me incomoda é a legislação penal. A gente tem todo um aparato que diz respeito ao Estado, às polícias militares, à justiça criminal, que hoje não consegue valer, não consegue se fazer valer, porque a legislação penal, que é de cunho federal, precisa ser alterada. Sim, só não é para amanhã. É um projeto de longo prazo que a gente precisa começar hoje. Eu gosto muito daquela frase que o melhor dia para começar qualquer projeto era 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Vai demorar, nós precisamos preparar as novas gerações, mas a gente não pode mais esperar. E o primeiro passo é tirar a velha política, é mudar os nomes de sempre. E depois, aos pouquinhos, a gente consegue contaminar as pessoas à nossa volta e fazer a mensagem de que sim, é possível acontecer. Eu sou cientista, toda a minha formação é na área de ciência, já trabalho há 14 anos com a área de patentes, que tem a ver com a área científica, e eu acredito que é um assunto que é muito importante para o desenvolvimento do país e muito desconhecido da população em geral. Tanto que, há pouco tempo atrás, nós tivemos grandes cortes orçamentários justamente no campo da ciência, porque a ciência é vista como algo menor, quando ela não é algo menor. A educação, ciência, a tecnologia e a inovação são capazes de desenvolver um país. E é importante que essa mensagem esteja lá em Brasília. A primeira medida vai ser o estabelecimento do gabinete em uma escala muito menor do que a atual. Um deputado federal tem direito a 33 assessores, o que é um absurdo. Todo candidato novo assina um termo se comprometendo a reduzir em 50% a verba de gabinete e também o número de assessores. Então essa vai ser a primeira medida. E eu pretendo trabalhar para resolver o problema das patentes. Hoje, o escritório de patentes brasileiro tem levado, em média, 10 anos para decidir um pedido de patente. Estamos falando de tecnologia. A tecnologia não pode esperar esse prazo todo. E isso atrapalha a vida de todo mundo o tempo inteiro, porque interfere no preço que a gente paga por todos os produtos. Precisamos resolver isso com urgência. As primeiras vezes que eu pensei em me candidatar, eu considerei outros partidos. Mas o voto no Brasil é um voto de legenda. Quando você vota em um político, você também está votando nos outros políticos daquele partido. Quando o partido faz coligação, você também está votando nos outros políticos daquela coligação. Eu precisava de um partido em que eu precisava saber que, indo para as ruas pedir voto para mim, eu estaria pedindo voto para pessoas em quem eu confio, pessoas que eu conheço. E o Novo é o único partido político que faz processo seletivo para a escolha dos seus candidatos. Esse, para mim, é o principal ponto. É algo que todo partido político deveria fazer. Eu gosto sempre de brincar que tome cuidado com quem você vota. Você pode votar numa pessoa muito competente, muito capaz, muito honesta, conseguir votos para ela, conseguir 10, 15 mil votos para ela e no final esses votos elegerem uma pessoa que você não conhece, um filho de alguém, um fidalgo, e não a pessoa que você queria, uma pessoa que não pensa como você pensa. No mais, o Partido Novo tem um pensamento com o qual eu coaduno, que é um pensamento de que o Estado, na maioria das vezes, atrapalha mais do que ajuda. E ao tentar solucionar todos os problemas do mundo, acaba não solucionando os principais, os básicos. Nós temos problemas hoje em questões muito básicas: saúde, segurança e educação. A gente tenta resolver um monte de coisa
e acaba não resolvendo beabá. Precisamos focar no que é importante. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. São pontos diferentes. Em primeiro lugar, eu gosto de dizer que o Congresso Nacional tem duas grandes funções. A primeira função é legislar. É nela que a gente normalmente pensa quando a gente pensa em Câmara dos Deputados e em Senado. No entanto, a principal função do Congresso Nacional, na minha opinião, é a função fiscalizatória. Hoje nós temos pareceres do Tribunal de Contas da União que reprova contas de várias autarquias e esses pareceres não são reforçados pelo Congresso Nacional e precisam ser. O Congresso Nacional usa muito pouco também o instrumento das comissões parlamentares, as CPIs, e a gente precisa usar isso para garantir que os serviços sejam feitos. Um outro ponto que é relevante é o exemplo. Os vereadores eleitos pelo Rio contaminaram, por meio do exemplo, gabinetes dos vereadores do lado, porque fica feio um vereador trabalhar gastando só 50% da verba, enquanto o outro vereador gasta a verba integral, inclusive com selos para cartas dos Correios, o que é um absurdo, que é um desperdício de dinheiro. Fica feio você ver um vereador dirigindo o próprio carro e o outro vereador ter 4, 5, 6 motoristas à disposição. Nós não podemos duvidar do poder do exemplo. Um outro ponto que é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, que política é a arte do possível. Política é negociação. Você senta e negocia com as pessoas, sim. Você conversa com as pessoas com as quais você não concorda e você chega a um acordo. Entre 2008 e 2010, eu participei de um conselho em que na mesa haviam pessoas que não concordavam comigo e não concordavam umas com as outras. E o que se faz nesse caso? Você senta e conversa, você traz argumentos, você traz dados técnicos, você conversa com as pessoas. É importante fazer isso. Eu acredito que um projeto de lei bem elaborado e uma boa conversa pode resolver muitos dos problemas. O que acontece hoje é que nós não temos deputados preparados tecnicamente para redigirem bons projetos de lei. Acredito que bons deputados vão ser capazes de fazer isso. A saúde pública, assim como todos os serviços públicos, precisam de gestores independentes e capacitados. Hoje, um gestor é nomeado politicamente sem absolutamente nenhum critério. Um político pode indicar, a gente chama de apadrinhar, um gestor de um determinado órgão e nomear quem ele quiser. Isso é um absurdo. Mesmo quando a gente pensa em nomes aparentemente técnicos, é preciso garantir que eles sejam técnicos de verdade. Nomear um cardiologista para presidir um hospital do câncer não é nomear um técnico. Não basta ser médico, é preciso ter capacidade técnica para aquele cargo. Outro ponto é que os gestores não têm mandato fixo, isto é, eles não ficam por um prazo determinado. Isso traz dois problemas, uma dificuldade muito grande de você trazer bons nomes de fora, como a pessoa vai trazer a sua família, os seus filhos, para o Rio de Janeiro, por exemplo, se ela não sabe se ela vai ficar trabalhando 1 mês, 2 meses, como ela vai alugar um apartamento sem o mínimo de segurança de que ela vai ficar um tempo certo. A gente teve casos aqui de gestores sendo mandados embora de 3, 4, 5 meses, 5, 6 gestores diferentes no mesmo mandato político. Isso é muito ruim. Outro ponto é que os gestores precisam ter metas claras e objetivas. Gestor que não cumpre meta não pode continuar no cargo. Eu conheço casos de órgãos extremamente ineficientes que continuam ineficientes e os gestores continuam os mesmos. Mais uma vez, porque não há mandato. Eu proponho um mandato fixo de 2 anos, renovável uma única vez por mais 2 anos. Renovável apenas se as metas objetivas forem cumpridas. Eu também proponho que a nomeação dos cargos de gestão venha acompanhada de uma justificativa de capacitação técnica para a ocupação daquele cargo específico. Servidores públicos deveriam votar em mim porque sou um servidor público para saber a importância de outro servidor público. Eu gosto sempre de lembrar de um caso que eu tinha uma patente concedida para uma determinada pessoa e um concorrente dessa pessoa entrou com um pedido de anulação daquela patente. E eu fiquei entre 2 fontes de pressão diferentes, tendo que assinar um processo. E esse é o trabalho da maioria dos servidores na maioria das vezes. Então é preciso que a gente saiba separar o bom servidor
porque me irrita muito quando eu ouço servidores são todos vagabundos. Não são. Tem maus servidores e tem bons servidores. Precisamos separar o joio do trigo. Eu gosto sempre de lembrar que a estabilidade do serviço público ela só existe para proteger o servidor público dessas pressões políticas que a gente sofre. Então, no serviço público é importante que quando o seu chefe diga para você, faça isso, você diga para ele, não vou fazer, porque isso é ilegal. E o seu chefe não pode fazer nada contra você, não pode te mandar embora. Eu costumo dizer que é preciso um servidor que entenda o que é RJU, o que é FC, o que é DAS. Se eu estou falando com o servidor público, ele sabe o que eu estou dizendo. É importante que a gente valorize as carreiras que são de Estado, porque são os servidores públicos das carreiras de Estado que fazem com que o Estado permaneça através dos governos. Os governos, eles são temporários. A cada 4 anos a gente muda o governo. Os servidores, eles são do Estado. Eles atravessam pelos diferentes governos. Os chefes, os gestores, são parte do governo. E é importante que a gente tenha nos órgãos os servidores que não são. Eu estudei na Escola Superior de Guerra, eu conheço o militarismo de perto. Eu nunca fui militar, mas eu sou filha de militar. O meu pai é sargento da Polícia Militar, reformado. E o meu ex-marido é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que os militares precisam de pessoas lá que saibam a importância da defesa, que é o papel do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e a importância das ações subsidiárias das forças. Hoje nós temos um Exército, uma Marinha e uma Aeronáutica que está preparado para responder em situações de emergência. A gente tem um batalhão de engenharia do Exército que trabalha junto com o DENIT, por exemplo, na construção de pontes, em especial durante catástrofes. Nós temos o Exército patrulhando as nossas fronteiras. Nós precisamos das Forças Armadas para evitar, por exemplo, que o armamento que a gente não produz chegue aqui, uma parte da violência. Nós precisamos das forças de inteligência. Enfim, os militares vão votar em mim porque eles sabem o que eu estou dizendo. A política não deve ser uma profissão porque o político não pode perder o contato com a realidade. É preciso que você vá à política, sirva ao seu país e retorne para a sua vida. A política não deve ser profissão porque hoje nós temos políticos que estão aí há 10, 15 mandatos e não fizeram nada. O Brasil melhorou? Então por que você vai votar nos mesmos nomes de sempre? Ou nos filhos dessas pessoas que são a continuação dessas pessoas? É quando alguém vem me perguntar quem é o prefeito de Campo Grande. Eu falo mesmo do seu. Campo Grande é um bairro do Rio de Janeiro com 375.000 habitantes. Não pode ser esquecido. Campo Grande não tem hoje um deputado federal para chamar de seu, apesar de nós termos quase 2 quocientes eleitorais, ou seja, a gente deveria ter 2 cadeiras no Congresso Nacional e os nossos votos são pulverizados. Nós precisamos de pessoas que saibam que o Rio de Janeiro não se reduz à Zona Sul. Não que a Zona Sul não seja linda, mas a gente não é só isso. A gente é Zona Norte, a gente é Zona Oeste, a gente é subúrbio, a gente é zona rural, a gente é a zona industrial. A gente precisa de um político que tenha olhar sobre todas essas diferentes facetas do Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de lembrar que empresário não é explorador. Não estou dizendo que não existam empresários exploradores, mas via de regra o empresário precisa ser visto como um empregador. Ninguém quer ficar desempregado. Nós precisamos dos empresários. Ou nós precisamos ser os empresários de nós mesmos, que são os empreendedores. Hoje, para empreender no Brasil, a gente leva mais de 100 dias para abrir uma empresa. A gente tem que lidar com regras mal escritas, mal redigidas, sujeitas à interpretação de quem está fiscalizando ali no momento, o que abre espaço para corrupção. A gente tem que passar a confiar nas pessoas. A confiança é extremamente importante para a gente gerar um ambiente de negócios, um ambiente de comércio. Hoje no Brasil, o Estado não confia nos empresários, o Estado não confia nas pessoas. Você tem que provar previamente quem você é, que você é honesto. Quando você vai para os Estados Unidos, você preenche um formulário em que ele te pergunta sim ou não. Ele acredita naquilo que você está dizendo e se você tiver mentido, a punição é grave. Aqui no Brasil é ao contrário. A gente pune os bons previamente,
Aí a pessoa lá na frente mente e você não pune a pessoa que traiu a confiança da sociedade. A gente tem que começar a confiar na população e punir seriamente aqueles que traem a confiança da gente. Hoje no Brasil, a ciência, a tecnologia e a inovação estão majoritariamente dentro dos governos. Em países desenvolvidos, em países onde a ciência é valorizada, como a Coreia do Sul, por exemplo, cerca de até 80% dos cientistas estão empregados na indústria. A gente precisa criar um ambiente que fomente a ciência, a tecnologia e a inovação, que facilite o emprego do cientista pela indústria, que a indústria queira criar um departamento de pesquisa em seus quadros, que a indústria queira investir em inovação. Nós precisamos fomentar as parcerias público-privadas entre as empresas e os cientistas. Nós precisamos resolver o gargalo das patentes, que é um mecanismo de mercado pelo qual as indústrias podem receber de volta o investimento que elas fizeram em pesquisa e desenvolvimento. Nós precisamos garantir um orçamento constante para a nossa ciência, que hoje a gente não tem. Nós precisamos, enfim, por final, organizar o ambiente no qual a ciência, a tecnologia e a inovação está inserido para que ela possa florescer. Eu gosto sempre de dizer que as mulheres devem ser livres para fazerem o que elas quiserem, inclusive não quererem participar da política. A gente não tem que forçar as mulheres a entrarem para a política, a gente não tem que criar cotas, obrigá-las a entrar para a política. A gente tem que deixar as portas abertas para aquelas mulheres que querem entrar para a política, entrem. Nós temos mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres capazes. A gente tem que permitir que essas mulheres floresçam e cresçam na política. Eu nunca fui feminista e nunca me senti discriminada por ser mulher, até entrar para a política. Eu gosto de dizer que eu tenho colocado meus vídeos na internet e o meu WhatsApp, na sequência, pulula de questionamentos acerca do batom que eu estava usando, acerca da maquiagem que eu estava usando, acerca do blazer, do cabelo. Eu já ouvi que a minha candidatura era café com leite, só pelo fato de eu ser mulher, mostrando o efeito negativo que a cota de gênero tem sobre a candidatura das mulheres. É muito mais difícil para mim ir às ruas conseguir financiamento do que para um homem, porque as pessoas acham que a minha candidatura é fake. As mulheres precisam entrar no Congresso Nacional para mostrar para a sociedade que a gente consegue, que a gente é capaz, que a gente dá conta, que a gente é forte o suficiente para tomar as decisões do país. Muito. Eu já ganhei. O meu padrinho no domingo falou comigo: Gisele, eu desejo tudo de bom pra você, eu desejo que você ganhe. E aí eu brinquei com ele: não, Dindo, eu já ganhei. A quantidade de coisa que eu aprendi, a quantidade de pessoas que eu encontrei. Eu acredito seriamente que o objetivo da gente na vida é sair da vida melhor do que entrou. É crescer, é amadurecer, é aprender. E o que eu aprendi resiliência, porque os problemas chegam, você cai, você toma porrada, você toma rasteira. Eu aprendi tesouraria, eu aprendi direito eleitoral, porque campanha é pequena. Não tenho equipe, eu não tenho uma equipe grande, eu não tenho um apoio ao meu redor. Sou eu e você. Então a gente está aprendendo muito. Então valeu muito a pena. Tem valido muito a pena. Eu acho que eu fui mordida, eu acho que eu não saio mais não.